Gente linda! Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Fernanda Rusver e você sabe, né? Você está convocado, melhor dizendo, a me acompanhar até o final deste vídeo. Deixe já o seu joinha, é muito importante para mim que você ajude com a sua curtida e com o seu comentário. Inclusive, quanto mais você comentar, mais você consegue receber os avisos, né, do YouTube quando a gente tem vídeo novo, quando a gente tem live, para você não perder. São vocês mesmos que reclamam para mim: Fê, tá tendo live, eu não consigo pegar na hora porque o YouTube não tá me avisando. Então comente sempre que isso vai ajudar. Pode ter certeza, é só você testar. E me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook. Você sabe que antes de eu começar com o assunto, eu tenho meu ritual de recados, gente. Não dá, a gente tem que divulgar também o trabalho que a gente faz. Como professora de teatro, você pode fazer o curso de teatro para não atores disponível na Hotmart. O link está aqui no box desse vídeo. Você também pode nos ajudar. Peço encarecidamente que você ajude com a nossa campanha em prol da recuperação da Escola de Atores Arte em Cena. Toda ajuda é bem-vinda. O link da vaquinha online também está aqui no box desse vídeo. Eu acho que eu já falei todos os recados que eu tinha para falar. Vamos ao assunto, a gente vai voltar aí essa questão da Marília Mendonça. Na verdade, eu fiz um vídeo no momento em que aconteceu ali. Eu estava gravando e recebi algumas mensagens no WhatsApp, no meu Instagram, as pessoas já pedindo para eu fazer um vídeo sobre ali o desencarne dela, que já está aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a questão do sonho, essa questão dos sonhos que ela teria então sonhado, sonhou, né, porque foi comprovado que ela sonhou e as pessoas linkaram isso com o desencarne dela. Mas antes de mais nada, eu quero que vocês raciocinem, que vocês reflitam uma seguinte situação. Nossa, quando se trata de alguma tragédia, isso já aconteceu comigo, quando foi o caso de Brumadinho, que eu falei, o Paulo Gustavo, que foi desse ano também. Bem, enfim, de outras pessoas antes. Ah, mas já a pessoa morreu, aconteceu uma tragédia, aconteceu alguma coisa, você já tá falando. Gente, vocês têm que prestar atenção em duas coisas, dois argumentos que eu vou falar. Primeiro, quem é criador de conteúdo e trabalha com a parte da opinião, que dá opinião, é como se a gente fosse uma espécie de jornalista. Só que a gente não é repórter, a gente não tá na rua. Não tô dizendo que a gente seja jornalista, tá, gente? Não é isso. Até passei no vestibular para jornalismo, mas nunca entrei porque na época eu não quis, fui para letras. Mas assim, a gente dá opinião no momento em que a coisa acontece, porque é o momento daquele assunto. A gente vive no imediatismo, sim. A gente vive numa época em que o assunto está acontecendo e ele deve ser falado naquele momento, porque depois vai ter um outro assunto para ser comentado, claro que dentro dos assuntos que interessam aquele criador de conteúdo ou aquele jornalista em si. A televisão, por exemplo, ela vai ter um momento da política, ela vai ter um momento da cobertura dos fatos, das tragédias, enfim, a gente é uma questão de notícia e como pessoa que se dispõe a dar opinião, então a gente faz isso no momento que está acontecendo. Isso é padrão, tem que entender. Agora, a gente tem a questão do choque também, a gente tem a questão que é importante levar em consideração, o próprio ato de difundir mais a espiritualidade, divulgar mais o espiritismo, porque nas horas em que as pessoas estão em choque, na hora em que a pessoa, não estou nem falando das pessoas próximas, mas as pessoas que gostam, como não foi no caso dela, seus fãs, etc., esse é o momento em que elas se apegam para buscar uma resposta. E é aí que quem lida com isso oferece, digamos assim, o serviço. Por exemplo, quantas pessoas vão buscar uma cura espiritual depois que descobrem o câncer? É depois que acontece o negócio. E geralmente vem certas buscas, infelizmente, eu já falei isso aqui, falo muito em live isso, certas buscas, o ser humano vai atrás da coisa, ou da cura, digamos assim, ou da resposta, não para evitar o problema, mas quando o problema já aconteceu. Então é o momento então que a gente se une para falar. Enfim, é só uma introdução que eu tô para falar faz tempo, de vídeos antigos eu não tinha falado. Enfim, agora a gente vai para essa questão do sonho. Gente, eu tenho uma playlist aqui no canal sobre sonhos, significado de sonhos. Os primeiros vídeos que eu fiz pro canal no YouTube foi abordando a temática do sonho. Eu faço lives para interpretar sonhos e sempre busco
a verdade na minha interpretação, na minha intuição, amparada pelos mentores espirituais, com também o meu próprio critério, digamos assim, de interpretação. E para mim isso é algo cauteloso e algo muito sério. Observação. Eu tô abrindo aqui a matéria. Tem que ter os avisos dos cookies aqui, os negócios que aparecem. Até tô lendo na NSC Total. Cadê o link? Tem propaganda no meio do negócio. Para, né? Para, não atrasa a minha vida, querido. Tweet de Marília Mendonça. Olha só, o que importa? Depois a pessoa não consegue editar o vídeo, eu vou ter que sair daqui mais atrapalhada. Vocês dão risada comigo como eu dou risada comigo mesma? Meu Deus, só pra descontrair, né? De novo, vou abrir. Parece que um desses tweets que tava rolando que ela tinha sonhado com água e diziam que tinha sonhado 1 ou 2 dias antes do acidente, para início de conversa, é mentira, tá? Isso é um desserviço. Quando as pessoas começam a mentir a data ou se empolgam, não vão atrás de conferir as coisas. Eu até entrei no próprio perfil dela do Twitter e verifiquei, realmente não tinha nenhum tweet dela falando sobre sonhos aí às vésperas deste acidente. Isso é um desserviço, porque a partir do momento que a gente luta para trazer, a gente se expõe para trazer um conteúdo com o máximo possível de responsabilidade sobre esses temas, né? Quando começa a ter mentira, isso não é legal, porque isso prejudica, né? É que nem as pessoas que cobram para fazer atendimento espírita, isso tá muito errado. Mas, enfim, o outro tweet dela, então é falso, que foi 2 dias atrás, isso aí não existe, tá? E aí eu busquei na imprensa, que foi verificada realmente que ela havia sonhado com água, com cachoeira, no dia 4 de maio de 2020, ou seja, no ano passado. A gente estava bem no início aí do forte da pandemia também. E as pessoas estão colocando isso como uma espécie de premonição, e eu particularmente acredito que tenha sido sim. Então foi no dia 4 de maio. Esse aí que ela fala que teve. Que ela sonhou com água, com cachoeira e etc. Eu falo com muita frequência aqui. Tem nos meus vídeos antigos. Sonhar com água é sempre. A gente parte da questão da alma, a gente parte da questão. A água ela é associada à alma. Se a água está cristalina, então aquela alma está mais purificada. E é uma correnteza. Então, assim, não sei os detalhes desse sonho também, porque não está claro ali na imprensa, né, nos tweets, enfim, nos prints que tem disso. No entanto, é água, é cachoeira, há uma correnteza. Eu, num primeiro momento, olho para esse sonho e vejo que a vida continua. Então, aquela pessoa está limpa, a cachoeira ela tem uma coisa da queda, que a gente pode até associar com o acidente, uma espécie de preparo ao espírito dela. E depois do que eu fui vendo também, tratava-se de uma pessoa muito animada, de uma pessoa muito para cima, de uma pessoa muito positiva. E não me tira da cabeça o fato de que ela precisou desencarnar com essas pessoas que estavam no avião, que isso aí estava marcado. E, sobretudo, que ela veio para abrir ala, para abrir o espaço para outras pessoas entrarem, principalmente para as mulheres, dentro desse nicho da música sertaneja, que tinha pouca representatividade até então. Então ela vem, ela faz essa abertura com mais força do que se for olhar para trás, Roberta Miranda, acho que Sula Miranda, enfim. Então ela vem e faz isso com mais força. Essa foi a missão dela, fora as outras questões. Dentro do âmbito profissional, isso não sai da minha cabeça que ela veio com essa finalidade. A força, a simpatia, a garra, o talento, né? Eu realmente não sou consumidora desse tipo de música, mas ela é talentosa, era, né, talentosa, de uma voz potente, de um grave absurdo e, bom, enfim, tem todo o mérito nesse sentido, vai ser uma cantora que ninguém vai esquecer com toda certeza. Agora, voltando ao sonho, é a água. E aí a gente pode interpretar isso também como uma questão de passagem por conta da própria correnteza. E ela me parece ser um tipo de ser, né? De pessoa, eu ia dizer, um tipo de espírito muito proativo, muito ativo.
não vai ficar parada, não creio que seja uma pessoa que vá demorar para reencarnar, a não ser que ela tenha muito o que fazer no lado de cima, mas eu acho que não. Só é uma sensibilidade assim da minha parte, porque acho ela muito proativa. E tenho por mim, sim, que ela já tem consciência do estado em que ela está. Ainda que esteja num processo lento de aceitação, num processo... ela tem esse conhecimento, tenho por mim que ela tem esse conhecimento, sim, mas como é muito recente, ainda há o choque, ainda há a tristeza e também, como eu já falei antes, é um teste de fé para quem parte. Era uma pessoa muito positiva, de um relacionamento muito direto com Deus pelos depoimentos dela, né? Com essa sensibilidade aguçada. Então, é aquela hora em que a própria espiritualidade testa, né? Quando eu falo espiritualidade de Deus, gente, é a mesma coisa, tá? Porque a espiritualidade é o meio, o tipo de linguajar que eu uso. Mas é como Deus nos testa para saber se aceita essa nova fase. Se o espírito está preparado, né? Se aquele espírito tem o preparo de aceitar a situação em que está vivendo agora, no plano espiritual, obviamente que distante do apego, para saber o ponto de apego que aquela pessoa tem. Se ela é desapegada, ela tem chances, então, de reencarnar até mais rápido, acaba conseguindo conquistar uma nova fase, de repente se ela tem isso nela, de abrir portas, ela pode abrir portas em outras frentes, em outros países, até mesmo que vier a reencarnar. Mas é uma interpretação da situação, não sou dona de nenhuma verdade. Só sinto com força que ela tem essa consciência no momento em que ela está. Acho que tratava-se de um espírito com bastante humildade e provavelmente, porque não sou ela, não posso responder, né? Provavelmente está muito grato pela vida intensa que teve, ainda que curta, do qual eu lamento bastante. Agora, o sonho, além de ser essa questão da correnteza, da limpeza, a água, a alma que está purificada, quando o espírito ele se propõe para uma reencarnação, né? E ele se propõe, e ele alcança às vezes um sucesso rápido, imediato, e se trata de uma pessoa boa, humilde, assim, não posso dizer assim perfeita, porque ninguém é, né? Todo mundo tem seu erro, porque a caminhada continua. Geralmente essas pessoas tendem a ser retiradas do jogo mais cedo, porque aquela missão de fato foi cumprida e ele vai partir para uma outra missão depois. E aí tem um ditado popular, né? O popular, né? Os ditos populares têm sua sabedoria. Vaso ruim não quebra fácil. Às vezes os mais teimosos ficam presos à terra por mais tempo. Inclusive reencarnam muitas vezes e estão na terra há mais tempo. Enquanto que os mais suaves, os mais leves, simbolicamente aí também mais evoluídos, tendem a partir mais cedo. Mas isso depende, claro, de cada missão que aquele espírito se dispõe a fazer. Eu vejo ela como uma mulher guerreira e leve que conseguiu abrir a passagem. Minha interpretação ligeira. Agora, os sonhos nos dizem muitas coisas. Não tem como você não associar. Não tem como você não associar que ela sonhou com cachoeira, com rio, correnteza, etc. E venha o avião cair justamente neste mesmo tipo de ambiente. Ok, foi em maio do ano passado. Por que demora tanto tempo, de repente, né? Demora. Pode não demorar também. Depende. Depende do tempo de cada um. Às vezes o preparo espiritual é feito há mais tempo. Agora, o que me deixa curiosa é justamente o fato de ela ter compartilhado isso nas redes sociais. Porque aí você tem um ponto em que ela joga o sonho dela e as pessoas que têm essa sensibilidade, essa curiosidade, ficam refletindo, será que foi coincidência? Será que não foi coincidência? Para mim não é coincidência. Então eles ficam refletindo, mas sabe quantas pessoas ela pode ter ajudado somente com o fato de ter falado que sonhou X e aquele X aconteceu depois? Quantas pessoas estão perdidas dentro de sua própria sensibilidade espiritual, estão perdidas diante de suas vidas, e aí vem a espiritualidade e todo o mistério que envolve esse mundo, dando os avisos que precisam ser dados, da maneira em que a gente também consegue absorver, e o tipo de comparativo que a nossa mente faz com a inteligência que nós, seres humanos, temos, com a mensagem que a gente recebe, porque de repente ela recebeu, vou criar uma suposição, não vão dizer por aí que eu tô falando isso de ferro e fogo, porque não é. E se é, também não sei, é uma suposição. De repente ela recebeu um aviso do mentor.
quando a gente reencarna, a gente tende a saber quando vai desencarnar e a maneira que vai desencarnar, digamos assim, para quase todos os casos, né? Que os suicídios não se encontram nisso. Mas aí, de repente, o mentor chega e falou assim, olha, você vai, o momento do seu desencarne está perto. Você acha longe 1 ano e meio? É muito perto. É muito perto o tempo para a espiritualidade. Esse tempo ele não existe, na verdade, né? A gente é muito imediatista e a gente acha que só acontece assim, sonho hoje, amanhã acontece. Não é assim que funciona. Então, assim, eles vão tratando e vão trazendo aquela informação para aquele espírito muito tempo antes. De repente, ela já vinha tendo avisos há 5, 6, 10 anos atrás. E aí, acontece. Mas há um preparo. E o que acontece? Ela sonha de uma maneira figurativa, como eu sempre comento aqui. O universo fala com a gente, com imagens do nosso conhecimento do mundo físico, em que a gente tem esse conhecimento, em que a gente vive. E essas imagens, elas têm uma simbologia espiritual. Só que esse assunto, ninguém é dono da verdade. Esse assunto tem que ser estudado, tem que ser aprofundado. E tudo tem que ser muito interpretado. Como eu falo, sonho com cobra é traição, é falsidade. Mas observe os detalhes do sonho. O que significa aquela cobra, que cor tinha a cobra, etc. Então não dá para fazer uma interpretação profunda do sonho dela, porque não tem o detalhe em si. Agora, ela sonhou com muita água, com a cachoeira, com a correnteza. Para mim, tá muito claro, justamente agora, justamente depois do acidente, a queda da água, a água transparente que continua. Por isso que eu digo, para mim, essa alma não demora a reencarnar, porque ela é proativa, ela tem uma coisa de ir para frente, ela vai lidar com coisas voltadas ao grande público, para ajudar o grande público. Dentro da individualidade dela, do universo dela, ela consegue fazer essa expansão. Enfim, mas é uma interpretação ligeira e trago esse vídeo para sempre a gente ficar atento aos sonhos que a gente tem. Eu gostaria até, mas o vídeo vai ficar muito longo, eu vou continuar trazendo para vocês um sonho, eu já falei em live, mas vou fazer em vídeo agora, porque é antigo, sobre sonhos que eu tive, coisas que aconteceram, como a gente tem que prestar atenção na espiritualidade. E muito em breve, muito mais gente vai ter sonhos vão acontecer. Isso é uma maneira que a espiritualidade também encontra através de pessoas de grande nome. É uma maneira que a espiritualidade tem de dar acorda, vocês não são feitos só da matéria. Desmaterializem-se um pouco. Bem, minha gratidão por sua presença, por sua confiança, que é apenas a minha interpretação. Deixo um beijo enorme na sua alma, fiquem com Deus, muitas vibrações positivas a ela e a quem desencarnou, a família, quem ficou, ao menininho, né, também, o filho dela, e a todos nós. Lembre-se sempre, Deus sabe o que faz. Grata.